Há um detalhe bem interessante em relação aos testes, que são os Test Initialize e Cleanup. Ele tem um princípio fundamental que é inserir um método dentro da classe de teste que será decorado por um atributo. Isso não impede que você consiga acessar a propriedade, o text context, no método, e você consegue rodar todos os métodos antes de cada teste. Ou seja, é um teste que vai rodar antes de todos os testes e depois ele vai rodar no fim de todos os testes, antes e depois de todos os testes. Você vai conseguir acessar o text name do text content e você deve utilizar isso para que nós consigamos transformar isso, né, o teste initialize e o cleanup, em coisas extremamente úteis. E principalmente o novo teste context é criado antes de cada teste. Por que a gente utiliza esse teste initialize e cleanup? Isso é legal porque às vezes você não quer ficar inicializando ou criando determinadas informações dentro de um determinado método, ou necessariamente você não quer criar uma dependência de determinados fluxos, ou você não quer repetir código demais. Eu sei que eu estou falando demais aqui, é bem melhor quando a gente mostra código. Então vamos lá. Aqui o que eu vou fazer? Vou fechar esse meu teste aqui, vou fechar isso aqui por enquanto, para que eu tenha bastante espaço aqui, para a gente codificar com bastante espaço. Em relação a isso aqui, a gente percebe que eu tenho um set, good file name, depois eu trabalho com o contexto, depois eu trabalho com... Eu escrevo dentro do texto, dentro do arquivo, né? Isso aqui é meio bagunçado, porque se eu precisar fazer essa mesma coisa aqui embaixo, ou precisar fazer a mesma coisa em qualquer outro momento aqui, eu vou ter que ficar repetindo código. Antes dessas informações aqui, eu preciso executar outras informações que fazem parte de um outro teste, e eu não consigo fazer uma verificação individual de cada teste. Então o que eu faço? Eu crio aqui em cima, eu vou criar uma region aqui, e para essa region eu vou dar o nome de test initialize e cleanup. Region, tranquilo. Para cada um desses, primeiro eu vou criar um public, e aqui eu vou criar o meu test initialize. A ideia é que esse test initialize aqui, ele execute antes deste método aqui. Beleza? Na verdade, ele vai executar antes de todos, mas eu vou trabalhar com ele especificamente por causa desse aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui para que ele execute antes de todos é colocar aqui um decorator, que é o test initialize. E depois eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que eu vou utilizar aqui, em vez de ser test initialize, eu vou utilizar o test cleanup. Pronto. Então, esse aqui vai executar antes e esse aqui vai executar depois. Eu vou colocar o nome desse aqui, né? Em vez de ser initialize, eu vou colocar cleanup. Pronto. Para ambos, eu vou ter que realizar uma verificação. Test context, ponto, test name. Qual que é o test name, né, que eu vou executar? Se o test name que eu for executar for esse aqui, file name does exist, que é exatamente o nome desse método meu aqui, eu vou fazer determinadas ações. Aqui mesma coisa, eu vou fazer determinadas ações também. Então aqui o que eu faço? Eu verifico se, né, string.isNull or empty. Então eu quero verificar se ele não é nulo ou vazio. E quem que eu estou verificando? O goodFile, que é praticamente o que eu estou fazendo aqui embaixo, né? Se ele não for vazio nem nulo, eu vou vir aqui e vou pegar esses detalhes que estão aqui, Isso aqui, exatamente. Vou dar um Ctrl X aqui e vou jogar aqui para cima. Aqui eu faço a mesma coisa. Então vou pegar essas informações aqui, vou jogar aqui para baixo. Só que aqui, eu vou executar o que está depois, né? Eu vou pegar esse deleting aqui e vou jogar para cá, onde está o meu cleanup. O que vai acontecer? Vamos lá. Eu acabei de executar, eu estou testando esse método aqui. Eu vou clicar com o botão direito aqui e pedir para rodar esse teste aqui. Quando eu peço para rodar esse teste, antes de rodar esse teste aqui, o teste initialize aqui, ele será executado. Quando esse cara aqui for executado, ele vai perguntar, olha só, o teste context name que eu estou tentando executar é esse cara aqui? E a gente sabe que é, né? Que é esse cara aqui. É ele sim. Então faz um favor para mim. Executa aí, o teste, o setGoodFileName. Então o setGoodFileName é aquilo que a gente acabou de criar. Ele vai lá, pega o nome do arquivo, simplesmente atribui o nome do arquivo, dando um replace numa parte do nome, e vai lá e atribui para esse nome aqui, para essa variável da gente que está aqui em cima. Eu venho aqui, executo essas duas informações aqui, e automaticamente mando, quando eu acabo de executar isso aqui,
Aí sim, ele vai executar, cria essas duas variáveis, depois ele vem cá, fala que está testando, e ele vem aqui e faz o from call, testa lá o meu file process. Assim que ele veio aqui e executou esse cara aqui, ele finalizou, o cleanup é executado. Olha, quem finalizou, quem acabou de ser finalizado, foi o file name does exists? Sim, foi ele. Então faz o seguinte, esse arquivo aqui, esse nome, essa variável aqui, ela tá vazia? Então faz o favor, faz o login do delete file, e então ele deleta o arquivo. Muito simples, vou colocar um breakpoint aqui, vou colocar um outro breakpoint aqui e vou colocar um breakpoint aqui para vocês verem executando. Então eu vou vir cá, vou clicar com o botão direito, então debug test. Então olha só, ele executou primeiro meu teste initialize e aqui ó, ele já até passou, né? Porque ele sabe que quem chamou a execução desse cara aqui, a quem eu comecei a execução, foi ele, né? Então olha lá, ó, vou dar um F11, ele veio cá, atribuiu o nome, entrou, não tá vazio, falou que tá executando, né? O teste, veio aqui, escreveu some text lá dentro do arquivo. Agora ele vai executar o meu teste real. Aí, ó, beleza, sem problema. Executou o teste real. Perfeito, funcionou. Veio aqui, deu assets. E agora ele vai executar o teste cleanup. Quem foi o arquivo? Pá, foi ele. Agora ele vai dar um alerta de novo, porque eu estou acessando o text context. Beleza, e pronto. Funcionou bonitinho. Ô Vinícius, por que ele reclama isso aqui? Porque o test context, ele tem que ser desenvolvido. A gente criou aqui o initialize e o cleanup, mas isso aqui é na camada de teste. Eu não consigo levar esses dois métodos aqui para o modo assembly, entenderam? Isso é muito importante ficar claro. Isso aqui é apenas quando eu estou testando na minha máquina. Se você realizar um teste, se você quer realizar um teste no servidor, é importante que nós trabalhemos depois, eu passo essa informação para vocês, mas é importante que nós trabalhemos com a parte de assembly. Aí nós criaremos o teste initialize e o teste cleanup na camada assembly, na camada de DLL. Esses dois métodos aqui, eles não executam na camada de DLL. Mas por enquanto, para nosso aprendizado, isso aqui tá bom demais.